Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela, é o 99163-7905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766. E o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Você já sabe, a gente está ao vivo também nas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você acompanha o nosso programa em tempo real. Aproveita, curta, compartilhe, deixa seu comentário, que é muito importante para a gente. Bom, no programa de hoje, gente, olha só, recebo o jornalista e fundador do Instituto Futuro para Todos, o Danilo Ferraz. O Danilo que foi indicado, é finalista do Prêmio Educação para Todos, que busca democratizar o acesso à educação financeira em periferias e favelas, né? Esse prêmio é uma iniciativa da XP Investimentos, que busca premiar iniciativas aí que, enfim, contribuem para a educação financeira. E o Danilo é marido também da empreendedora social Amanda Oliveira, do Valquírias, que em parceria com o Instituto Gerando Falcões viabilizou a urbanização da favela Marte 3D, modelo aí, e que ainda está em fase inicial, tem uns problemas burocráticos, mas vai sair. E o Danilo também, a gente trabalhou junto na rádio CBN no comecinho, né, Danilo? Isso devia estar no topo das credenciais aí, hein? Trabalhei com o Gama e aprendi muito com você, porque eu sou formado em jornalismo, né, Gama? E isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas esquecem depois de tanta coisa que a gente vai fazendo, né? Sim. E acabei saindo um pouquinho do âmbito do jornalismo formal, mas a minha formação é uma coisa que eu sou apaixonado, então, por isso que é dupla honra aqui de estar com você nesse programa. Imagina. Bom, vamos lá, Danilo, finalista aí desse prêmio com o teu Instituto Futuro para Todos. O que é o Futuro para Todos, Danilo? Exatamente, Gama. O Futuro para Todos, o Instituto Futuro para Todos, eu fundei em 2020 com a intenção de democratizar o acesso à educação financeira em periferias e favelas brasileiras, né? A princípio, a gente começou fazendo, né, como eu mesmo citei no vídeo que a gente mandou para o Prêmio Educação Financeira Transforma, da XP, do qual nós somos finalistas, aí dentre mais de 600 inscrições do Brasil todo, nós estamos entre os 3 finalistas, então já é um reconhecimento muito importante, uma chancela aí de validação muito importante para a gente. Eu comento lá que a gente começou debaixo do sol, no chão de terra batida, num círculo improvisado, com pessoas, moradores das comunidades de Rio Preto, que estão interessados em melhorar suas finanças, melhorar o seu relacionamento com o dinheiro, né? Porque eu acredito que a educação financeira, ela potencializa sonhos. A pessoa, se você pesquisar, qualquer pessoa que teve fracasso na carreira, na vida profissional ou na vida pessoal, e qualquer pessoa que teve sucesso na vida profissional e na vida pessoal, o fio condutor que denota essa diferença entre elas é o domínio que ela tem ou não de educação financeira, o domínio que ela tem, a intimidade que ela tem com o dinheiro. Então, é muito importante que a gente potencialize empreendedores, potencialize sonhos, potencialize pessoas, né? Como diz a camisa aqui, eu invisto no Brasil. Isso aí é um duplo sentido. Eu invisto no Brasil como quem investe na Bolsa brasileira, mas também invisto no que o Brasil tem de mais valioso, que são os brasileiros. Então, a nossa intenção é justamente essa, é se tornar, em tempo, a principal referência, a principal plataforma social de educação financeira do mundo. E a gente tem feito isso aí, aumentando o nosso escopo de atuação, né? Trabalhando com embaixadores, que nós chamamos de embaixadores, que são os educadores financeiros parceiros do Instituto Futuro para Todos no Brasil todo. Então, aos poucos, a gente está chegando aí cada vez mais onde a educação financeira é mais necessária, né? A gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende educação financeira na igreja, na catequese, a gente não aprende muitas vezes na conversa em casa, isso não é assunto, é tabu, muito pelo contrário, né? Então, levar a educação financeira onde ela é mais necessária, essa é a nossa missão. Ô Danilo, você começou aqui em Rio Preto, nas comunidades de Rio Preto. Hoje você atua em várias regiões do estado. Dá uns exemplos aí pra Exatamente. gente. Nós começamos em Rio Preto porque, né, como você mencionou, a minha esposa é a Amanda Oliveira, ela é a minha inspiração no âmbito social, ela conhece o mundo, o terceiro setor, ela conhece isso mais do que ninguém. Ela é provavelmente a pessoa mais conhecedora desse assunto no Brasil, na minha opinião. E ela tem o Instituto As Valquírias, que já é um instituto muito mais robusto, já com muito mais tempo, com muito mais corpo. E o Instituto As Valquírias começou a evoluir
que hoje nós chamamos de Valkyrias World, né, evoluiu para uma espécie de holding de impacto social. Então, Valkyrias começou a abarcar diversas iniciativas sociais, dentre as quais, quando eu tive a ideia de criar um instituto que pudesse ensinar a mesma coisa que fez eu mudar de vida, né, porque depois, né, havendo tempo, aí a gente pode até comentar um pouquinho mais, mas eu vim de uma casa onde não havia cultura de educação financeira nenhuma. Muito pelo contrário, foi essa falta de conhecimento que me fez buscar, porque eu vi o que a falta de educação financeira podia fazer com uma família. Quase destruiu a família, né? E cria muitos problemas na família, e cria problemas de casamento, né? Quase 89%, se eu não me engano, se eu não estiver enganado quanto aos dados, dos divórcios são causados por questões financeiras. Então, a gente começou o trabalho aqui, eu falei, vamos começar de onde nós estamos para chegar onde a gente sonha, onde a gente quer. E começar de onde a gente estava implicava em começar, de fato, nas Valkyrias, começar com as mulheres que são atendidas por lá, começar com as famílias que são atendidas por lá. E até hoje, aqui na região de Rio Preto, como o Valkyrias é um projeto tão abrangente e que já conta com assistente social, já conta com todo uma triagem que é feita para a pessoa que vai fazer parte do Instituto, que vai ser atendida pelo Instituto, que garante para a gente que o nosso atendimento vai ser, de fato, para as pessoas que querem, que precisam daquele conhecimento, porque uma coisa é a pessoa da favela precisar desse conhecimento, outra coisa é a pessoa que tem um bom salário e gostaria de aprender mais e, eu vou aprender de graça. Não, o nosso objetivo é atender as pessoas que são muitas vezes invisíveis, né, nesse sentido. E aí nós começamos pelo Instituto das Valkyrias. Hoje nós somos um braço de educação financeira, um braço especializado em educação financeira das Valkyrias mesmo. Então, nós atendemos... Tá dentro do guarda-chuva ali dentro do guarda-chuva das Valkyrias, das ações das Valkyrias, e nós atendemos... Por que acontece, Gama? É importante a gente pontuar isso, né? A educação financeira, por si só, ela não pode transformar realmente uma pessoa, transformar uma família, porque existem outros componentes aí que são importantes, né? A pessoa precisa desenvolver a autoestima, desenvolver a capacidade profissional dela, inclusive de fazer dinheiro, né? Então, o manejo do dinheiro que a educação financeira contempla pressupõe que você precisa ter algum dinheiro antes, exato, né? Não adianta ter educação financeira e não ter dinheiro. Não adianta eu falar, né? Gente, tudo que você tem que fazer é pegar R$1.000 do que sobra e investir, por exemplo, em ações e fundos imobiliários. Isso não vai acontecer porque a pessoa, primeiro, não está ainda na maturação para poder falar de ações, de investimentos em bolsa, ela está ainda no processo de entender o equilíbrio financeiro dela pessoal, e para ela fazer isso, ela precisa ter alguma renda. Então, perceba como é uma coisa muito mais integral, e a educação financeira ela entra de forma estratégica nisso. Então, Valkyria já propõe todo esse ecossistema de desenvolvimento, e a educação financeira entra de forma estratégica. E essa é a abordagem que nós estamos tomando para expandir para outros lugares do Brasil. Então, você pediu aí exemplos. Nós estamos, por exemplo, em Porto Alegre, com a Blocos de Educação, que é um grande parceiro nosso, e nós temos lá um embaixador, que é o Diego Ângelos, que é um educador financeiro fantástico, que ele está entrando nas escolas públicas, ele entra nesses lugares mais periféricos e, em parceria com outras iniciativas de impacto, entra com a educação financeira. Então, a gente usa o nosso ecossistema de educadores, nós usamos o nosso conhecimento, usamos o nosso know-how para alavancar organizações que já fazem um bom trabalho social e entrando com a educação financeira, onde normalmente, 99% das vezes, a educação financeira jamais encontraria espaço. Legal. Ô Danilo, você como um educador financeiro, quando a gente fala educação financeira, é saber lidar com a renda que ela tem ou saber como investir o pouco que ela tem? Dá alguns exemplos práticos para Legal, gente. São etapas. Até ia perguntar, desculpa te interromper, a gente vê... Tá na moda agora esses coaches financeiros, né? Faça de R$1.000 1 milhão. Isso é possível? Depende de quanto tempo a gente está olhando, né? Se você observar aí numa linha de tempo aí de 35 anos, se a pessoa investir R$1.000 por mês, por exemplo, mas aí, né, perceba, não é R$1.000 só que vai transformar em 1 milhão, né? É R$1.000 que a gente, com o tempo, usando juros compostos, tendo uma boa rentabilidade nos investimentos, pode ser que essa pessoa, em 35 anos, consiga aí um patrimônio milionário, tá? Mas o que acontece, muitas vezes, hoje em dia, principalmente, né, quando o pessoal ouve falar de criptomoedas, de investimentos, de coisas, muito se fala dessas inovações, mas a grande verdade é que isso são as exceções, né? Então, quando você ouve falar a pessoa comprou R$1.000 de Bitcoin e transformou aquilo em R$500 mil, pode ser que se ela tivesse feito isso lá no comecinho, quando o Bitcoin surgiu, hoje com a valorização, isso tenha acontecido. Mas isso dificilmente vai ser replicado, né, pela pessoa que queira transformar. Foi aquela bolha inicial, né? Foi aquela questão inicial, aquela subida que quem estava, e quem não estava vai precisar fazer de um outro jeito, vai precisar ficar atento a novas oportunidades, ou até mesmo ajustar suas expectativas. Isso já seria bom o suficiente para a pessoa ter uma boa experiência no mercado, né? Mas respondendo a sua pergunta,
quando a pessoa chega até nós, muitas vezes existem níveis, né, de interesse, principalmente, e existem níveis de maturação sobre esse assunto. Quando a gente fala da pobreza no Brasil, a gente fala de uma questão que ela é muito sistêmica, né? Hoje, mais de 50% da população vive aí com menos de um salário mínimo. Então, a pobreza no Brasil, para você fazer parte do 1% mais rico do Brasil, é muito fácil. E não porque você vai estar ganhando muito dinheiro, mas porque o comparativo, o restante da população brasileira ganha muito pouco. A régua é muito baixa. A régua é muito baixa, perfeito. Se você ganhar 10, 15 mil, por exemplo, por mês, você já está no 1% do top do Brasil. E não te dá necessariamente um estilo de vida milionário. Né? Hoje em dia, com os custos, inclusive, com a inflação do jeito que está. Então, quando a gente fala do milionário, do milhão, isso precisa ser reajustado a nossa expectativa, porque a gente que cresceu aí, principalmente na década de 80, 90, isso era muito dinheiro, era um balizador de sucesso na vida você ter 1 milhão. Hoje em dia não compra um apartamento de médio padrão em São Paulo. Duas casas boas. Né? Duas casas boas que você ainda vai ter manutenção, vai ter que pagar todos os encargos e provavelmente a pessoa que não conseguir produzir esse tipo de dinheiro, esse tipo de fluxo financeiro, não vai conseguir usufruir disso da forma como deveria. Então, a gente tem que ajustar essa expectativa e hoje, quando a pessoa chega até nós, a pessoa chega com um conhecimento, assim, zero de finanças. Muitas vezes são empreendedores, assim, informais, que às vezes não sabem nem como precificar o produto dele. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo bolo de pote e ela vende tudo o que ela produziu e ainda assim não consegue tirar um lucro. Então, falta ainda aquela noção básica de finanças, que quando a gente começa a desmistificar não só a questão do manejo do dinheiro, mas também a questão psicológica. É muito comum a pessoa chegar até a gente, por exemplo, e às vezes eu vou dar alguma aula de finanças e a pessoa fala assim, mas eu conheço, a primeira coisa que a pessoa fala, já aconteceu isso. A pessoa levanta a mão e fala, mas eu conheço gente que é rica e é infeliz. Eu conheço gente que é rica e tem depressão. E aí, então, você precisa separar uma coisa da outra. Que não necessariamente ter dinheiro te isenta de qualquer tipo de desafio da vida. Mas ele, com certeza, te coloca numa melhor posição para poder passar por esses desafios e melhor, poder transbordar, quem sabe, para outras pessoas. Ajudar a tua família, ajudar uma instituição de caridade que você apoia, ajudar a sua igreja, etc. E até meios de sair dos problemas, né? Porque tem até o ditado, dinheiro não traz felicidade, pobreza muito menos. Muito menos, exatamente. E aí eu tenho até uma outra fala que eu sempre coloco, que é assim, o dinheiro não te isenta de problemas, mas ele melhora a qualidade dos seus problemas, né? Então você deixa de pensar, por exemplo, em como que eu vou comer amanhã e começa a pensar como que eu vou otimizar os meus investimentos, o meu rendimento, como é que eu vou pagar, de repente, como é que eu vou organizar as minhas finanças para poder me mudar para uma casa melhor. Então, muda a qualidade dos seus problemas, né? Mas não deixa de você, obviamente, ter desafios e ter momentos que você precisa ponderar. Mas a pessoa, quando chega até nós, ela pode estar num momento onde ela não sabe nada de finanças, ela pode estar num momento onde ela tem alguma economia, mas não sabe como fazer aquilo rentabilizar, porque a gente sabe hoje, com o avanço da inflação, se você deixar dinheiro na poupança, você está perdendo o poder de compra, né? Então, efetivamente, seu dinheiro é como se ele estivesse sendo comido por bichinhos no banco, porque ele está perdendo valor. Por quê? Porque o rendimento da poupança não está a par com o avanço da inflação. A inflação está indo para cá, o teu dinheiro está rendendo isso aqui. Como que você rentabiliza o seu dinheiro de forma que você consegue bater pau a pau com a inflação e você, quem sabe, consegue até ter um rendimento superior e, posteriormente, pensar numa carteira previdenciária, porque hoje o INSS, o teto do INSS é R$7.000 e, para isso, você precisa contribuir por 35 anos com R$800. Se você fizer isso numa carteira de investimento a 11% ao mês, por exemplo, ao ano de rendimento, que é um rendimento histórico médio aí do Ibovespa, da nossa bolsa, você vai ter aí coisa de 3 milhões de uma renda passiva mensal de 25 mil. Então, o que falta para o brasileiro é conhecimento e clareza de quais são as opções. Ele não sabe que existe essa opção na mesa ainda, né? O que ele tem aqui é, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minhas contas para pagar, e é assim que os preços estão subindo. Ele só tem essas informações. Ele não tem ainda informação de como que ele faz isso render e como que ele vai multiplicar o dinheiro dele. Então, a gente tenta chegar no ponto onde a pessoa tem essa consciência. No momento que ela tem essa consciência, a gente começa a fazer uma organização, a gente começa a sistematizar a forma como ela vai cuidar do dinheiro dela, para que aquilo não seja só uma motivação, que seja realmente um modo de vida agora. Ela tem um modelo de dinheiro para trabalhar e para multiplicar o dinheiro dela. Legal. Vamos voltar a falar do prêmio que você é finalista, Danilo. São várias categorias, né? A tua categoria é terceiro setor, Terceiro setor, ONG, isso. Nós estamos competindo com Multiplicando Sonhos e com o Manda Verde, a minha amiga Lisane, inclusive, que faz um trabalho incrível lá em Alagoas. Eu estive lá com ela, inclusive, né? Ela atende muitas comunidades lá do pessoal que
pesca e mora nas favelas, uma situação bem também precária, né? Mas que eles fazem um trabalho fantástico, tem um banco comunitário lá. Então a gente está muito orgulhoso, inclusive, de fazer parte, né? Tá nessa final com institutos que são de relevância nacional, assim como o nosso, e que tem também um trabalho muito forte na parte de educar financeiramente as pessoas de baixa renda. E a tua indicação foi pelo instituto em si ou algum projeto específico? Foi pelo Instituto Futuro para Todos como um todo, né? Nós fizemos a inscrição, e a inscrição, como eu disse, foram mais de 600 inscrições de todo o Brasil. Ela passa por uma banca inicial que tem lá como jurados desde Thiago Nigro, né, o Primo Rico, que é um grande influenciador, Natália Arcuri, tem também o próprio Edu Lira, da Gerando Falcões, e outros nomes lá, Betina Roxo, também que pertencia, estava até há pouco tempo atrás aí também com a XP, que são educadores financeiros, que são pessoas que têm ligação com o terceiro setor, que têm ligação com o empreendedorismo e que têm ligação principalmente com esse movimento de educação financeira. Eles selecionaram os finalistas e agora a gente vai para a votação popular. Então agora a gente tem um link aí realmente que a pessoa pode clicar e votar quantas vezes quiser. Então a gente está esperando aí que com isso a gente consiga mostrar a força realmente da população de Rio Preto, da nossa região, para levar esse trabalho aí para mais pessoas e mostrar o nosso protagonismo aí diante desse movimento no Brasil. Sem dúvida. O link está aí na tela, é Prêmio Educação Financeira, tudo junto, educacaufinanceira.com.br/finalistas. Entra lá, vota no Danilo Rio Pretense aí. E só o fato de estar nessa final com mais 2 institutos já é a vitória, porque foi uma banca qualificada, como você disse, que escolheu os 3. Agora, voto popular, né? Aí vai de quem se engaja mais. Com certeza. Né? E a gente toma conhecimento de outras instituições e pessoas que se inscreveram, né? E muitas vezes não chegaram nessa final. Exato. E são pessoas que eu tenho profunda admiração, sabe? Então, a gente entende essa indicação aí para a final, né? Essa colocação aí na final do Prêmio de Educação Financeira Transforma da XP como uma chancela realmente de que nós estamos na vanguarda aí do movimento de educação financeira no Brasil. Estamos entre as principais iniciativas de educação financeira do Brasil, o que nos dá aí muito orgulho, mas também com muita humildade a gente busca levar esse prêmio e poder continuar crescendo com os pés no chão, mas sempre buscando aí esse sonho grande de ser uma plataforma referência no mundo. E só essa indicação para finalista, o Danilo já levou R$10 mil, né? E o vencedor leva R$30 mil. 30 mil adicionais, isso, totalizando 40 mil se a gente chegar, né? Se a gente realmente levantar o troféu lá no dia 22 agora desse mês, então a votação vai até dia 19. No dia 22 a gente vai estar em São Paulo, então, para receber essa premiação. E se tudo der certo, esse valor aí vai ser para o caixa do Instituto para poder, inclusive, a gente aumentar aí o nosso impacto, né? Fazer contratações, investir em infraestrutura para a gente poder chegar cada vez mais longe nessa mensagem. Então já fica o convite aí, se no dia 22 você ganhar, já volta aqui. Opa, com certeza, vai ser foi. Prazer. Ô Danilo, aproveitando aí a tua expertise em educação financeira, hoje quem tem um dinheiro parado aí, que nem se falou poupança, 30, 40 mil, o que você recomendaria, onde investir com segurança, né? Não vai entrar na bolsa aí e acaba perdendo tudo. O que dá para a pessoa... Isso que você falou é muito importante, Gama, a segurança, né? Porque a pessoa, vamos supor que a pessoa... O brasileiro ainda, apesar de tudo, é meio conservador na hora de aplicar, A gente vê isso pela própria poupança, né? É o investimento a aplicação mais conservadora possível, né? Embora carregue aí o mesmo tipo de risco que outras aplicações igualmente conservadoras, mas que tem um rendimento muito maior, como, por exemplo, o Tesouro Selic, que eu vou falar já já. Mas, como você comentou sobre a questão da segurança, é muito importante a pessoa saber. Vamos supor que você juntou 30, 40 mil com o suor, com o esforço, com o seu tempo de trabalho e tudo mais. E aí você vai lá e coloca na bolsa. No curto prazo, pode ser que você tenha alguma emergência. E pode ser que no curto prazo a bolsa tenha se desvalorizado. A bolsa, quando eu falo isso de modo geral, mas as ações que você escolheu, né? Pode ser que ela tenha caído. E aí o que acontece? Se você precisar resgatar aquele dinheiro, você vai resgatar menos do que você tinha, né, quando você começou, para poder de repente suprir uma emergência. Então o que a gente fala primeiro passo é você construir uma reserva de emergência, um colchão de segurança que vai te permitir depois assumir riscos maiores com uma rentabilidade também maior. Então o que isso significa? Que você vai pegar de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Então, por exemplo, meu custo de vida é 6, 7 mil por mês. Você vai pegar esse valor e você vai multiplicar ele por 6 a 12 meses. Por quê? Porque na iminência de você perder o emprego, na iminência de você contrair uma Covid, ou ficar acamado, ou de repente não conseguir trabalhar por qualquer motivo que seja, você tem 6 a 12 meses do seu custo de vida assegurados. Ou seja, você precisa ter isso numa aplicação com uma rentabilidade adequada, com uma boa rentabilidade, mas também com uma liquidez imediata, que se acontecer alguma coisa, perdeu o emprego, você consegue resgatar isso no máximo em D+1, que a gente chama, né, que seria você pedir hoje o resgate e cai amanhã. Então isso, o Tesouro Selic. O Selic é atrelado aí o Tesouro Selic é atrelado à nossa taxa Selic,
que hoje está em 13,75%, então te dá aí limpo um rendimento superior a 1% ao mês, né? Então isso é um momento muito especial para quem nunca investiu, começar a investir, porque é um investimento altamente seguro, você está emprestando dinheiro para o governo, então as chances do governo te dar calote são mínimas, e aí você vai conseguir ter um rendimento aí superior a 1% ao mês. Já vai estar rentabilizando o seu dinheiro, já vai estar experimentando um pouquinho desse mundo de investimentos e vai estar ganhando da poupança. Legal, gente. Tá aí a dica, então. Tá muito na moda agora o tal do trade, né? Que a pessoa fica ali o dia inteiro, compra, vende. Como disse o Haddad, né? Na frente da tela do computador, dando ordem de compra e venda. Isso, exatamente. Isso vale a pena? Dá para ganhar dinheiro assim? Olha, existe um dado que a própria B3, que é a nossa bolsa, a Bolsa do Brasil, né, Brasil Bolsa Balcão, eles divulgaram um dado que mostra que mais de 95% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro. Então, no longo prazo, o que acontece? As chances da pessoa ganhar o dinheiro da gasolina, mas perder o dinheiro do carro, são muito grandes. Então, eu não recomendo, eu não acho que é algo válido e não acho que é uma estratégia de enriquecimento, não acho que é uma estratégia previdenciária, né? Eu não acho que é uma estratégia financeira sólida. Se a pessoa achar que, poxa, eu gostaria de experimentar, eu gosto disso, para mim, se assemelha muito a um sentimento que a jogatina te dá. Então, se a pessoa entender e colocar isso dentro do que é, ok, é uma adrenalina, é um pouquinho de joguinho, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu equiparo aí a Las Vegas, a um cassino, a uma aposta esportiva. Um jogo, né? Um jogo, pega lá, de repente, 5% do que você tem, do seu patrimônio, do seu capital, e dá uma brincada, faz aí o que você quiser. Eu não vou falar para ninguém não fazer o que, de repente, ela talvez queira fazer. Mas tenha em mente que você provavelmente vai perder dinheiro no longo prazo com isso, e que demanda para você realmente ser consistente e ganhar dinheiro nesse mercado com day trade, que você vai precisar ter muita dedicação. E essa dedicação, muitas vezes, né, a gente que trabalha, tem obrigações, tem filhos, etc., muitas vezes você não vai conseguir colocar essa dedicação. Então, tendo isso em mente, ajustando as expectativas, eu acho que cada pessoa é responsável e adulto pode, enfim, fazer como preferir. Então, tua recomendação hoje é um Tesouro Selic, que é tranquilo, tem um rendimento bom e seguro, né? Eu acho que a pessoa começando a criar sua reserva de emergência é o primeiro passo. Isso eu recomendo para qualquer pessoa. E aí você precisa usar de ferramentas de renda fixa, como Tesouro Selic, CDB de bancos saudáveis, de banco com bom balanço, né? Eu tenho até vídeos no YouTube onde eu mostro como eu faço essa avaliação de CDB de banco. LCI, LCA, você tem diversos instrumentos financeiros que vão te dar uma renda fixa, porque a renda fixa, ela pressupõe que você está emprestando dinheiro para alguém, seja para uma empresa ou para o governo, e aí você fazendo isso, você já concorda já com uma taxa pré-estipulada, que pode ser tanto uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. Pós-fixado seria, a gente vai acompanhar a Selic, conforme a Selic vai, está sendo pós-fixado. Pré-fixado, é essa taxa, se subir, aumentar, diminuir, não importa, vai ficar nessa taxa. Então, você tem esses instrumentos que vai te dar uma segurança, uma previsibilidade de retorno e vai te ajudar a construir uma carteira emergencial. Na hora que você construir essa carteira emergencial, você pode começar a buscar ações, fundos imobiliários, que vai te dar, inclusive, uma renda extra, né? Então, vai começar a pingar lá dividendos, vai começar a pingar o aluguel dos fundos imobiliários. E aí você vai começar a construir uma carteira previdenciária para, idealmente, complementar o seu fundo de garantia, aí, o seu INSS, as suas reservas mais tradicionais, que, com certeza, no longo prazo aí, não vão ser suficientes para bancar um estilo de vida. Então, a pessoa provavelmente não vai ter o teto do INSS. Se você não vai ter o teto do INSS e você vai precisar continuar vivendo, isso te dá duas opções, três, né? Ou você morre cedo para não precisar depender desse dinheiro, ou você vai depender de parentes, ou você vai passar muita dificuldade e vai precisar trabalhar na velhice. E nenhuma dessas opções são adequadas. Aí eu coloco a quarta opção, que é você ter uma carteira de investimentos que vai te dar uma renda extra, que eu chamo de carteira previdenciária, que vai complementar o seu estilo de vida. E aí você pode ter, de repente, aí 10 mil pingando livre na sua conta, livre de imposto, inclusive, porque até o momento não existe a taxação dos dividendos aqui no Brasil, né? E aí você pode ter isso aí de forma livre para complementar a sua aposentadoria e melhorar aí o seu estilo de vida. Bacana, gente. Estou conversando com o Danilo Ferraz, ele que é fundador do Instituto Futuro para Todos e finalista do Prêmio Educação para Todos, uma iniciativa... Educação Financeira Transforma. Educação Financeira Transforma, Isso. Desculpa. Estou confundindo com o nome do teu instituto. Normal. Educação Financeira Transforma. Danilo, você falou da segurança de bancos de primeira linha, aí, que são os bancos públicos, os bancos consagrados, aí, enfim, Bradesco, etc. Qual que é a tua opinião sobre esses bancos digitais, Nubank, enfim, tantos aí que surgiram e que vêm com promessas de rendimentos diários e tudo mais? É seguro pôr o dinheiro ali?
É seguro, Gama. O que nós temos hoje, né? Tivemos até um caso aí de rendimento negativo nas caixinhas do Nubank, né? Eu até fiz algumas publicações a respeito, porque essas caixinhas aí, elas propõem uma certa segurança, né? Mas teve um rendimento negativo por conta do acontecimento da Americanas, que foi realmente um caso atípico, né? Mas, no geral, o que esses bancos digitais fazem, né? Eles oferecem uma rentabilidade que é, geralmente, o mínimo aí, né, que a gente fala para a pessoa aceitar, seria 100% do CDI. O CDI, ele fica logo abaixo lá da taxa Selic, então ele está em 13,65, né? Então 10 pontos percentuais aí abaixo da Selic, e 100% do CDI, você vai ter também aí mais de 1% ao mês de rendimento no seu dinheiro. O que esses bancos digitais fizeram foi dar uma atenção especial à experiência do cliente, coisa que os bancões nunca se preocuparam. Nunca houve uma preocupação do bancão que você ficasse feliz com o atendimento, né? Muitas pessoas vão lá e são atendidas pelo gerente do banco ou pelo atendente, que vai usar termos e vai falar de uma forma que você não entende, e azar o seu se você não entender, dona Maria ou seu José. Eles não estão nem aí para isso, né? Ou não estavam, né? E não tinha uma experiência positiva também, principalmente no digital. Até hoje, para usar alguns dos aplicativos aí dos bancões grandes, é um verdadeiro parto, né? E aí o que você tem em contrapartida com os bancos digitais é uma atenção especial à experiência do cliente, uma atenção especial em educar o cliente, em falar numa linguagem acessível e oferecer uma rentabilidade melhor para você deixar o seu dinheiro lá. Agora, de onde que eles tiram isso, né? Isso é um custo de aquisição do cliente, né? O banco digital, quando ele oferece 100% do CDI, ou seja, ele oferece um rendimento melhor na sua conta corrente básica, normal, sem aplicação nenhuma, só para deixar o seu dinheiro lá, ele oferece uma rentabilidade melhor, porque quando você coloca o seu dinheiro no banco, na poupança que seja, você já está efetivamente emprestando o seu dinheiro para o banco, né? Então, o que os bancões fazem, eles oferecem uma rentabilidade que é a rentabilidade da poupança, e o que os bancos digitais fazem, eles dão uma rentabilidade maior, como quem diz, coloque o seu dinheiro aqui com a gente, invista na gente, coloque o seu dinheiro aqui conosco. Então, para eles é uma estratégia de captar clientes. Para nós, como cliente, a gente tem que analisar quem está dando mais pelo nosso dinheiro, quem está valorizando mais o nosso dinheiro, e se você conseguir, junto com isso, fazer uma análise da saúde financeira desse banco e garantir e ter certeza de que não é um banco que vai quebrar nem nada, você vai estar fazendo uma boa decisão com o seu dinheiro. E muitos dos bancos que nós conhecemos aí de cabeça, Nubank, BMG, Banco Inter, C6 Bank, PagBank, PicPay, etc., todos eles têm a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, até R$250 mil que você deixar lá no seu dinheiro e esse banco, porventura, quebrar, você vai receber o dinheiro de volta. Então, eu acho que não é uma preocupação que a pessoa deva ter nesse momento, assim, se ela encontrar uma rentabilidade melhor, tirar da poupança e, de repente, colocar nesses bancos, você vai ter um rendimento melhor lá do seu dinheiro. Já ajuda você a visualizar novas oportunidades. Já vai abrindo os caminhos, exatamente. Né? Então, educação financeira transforma. Depois a gente vai corrigir aí. Acho que eu confundi na hora de fazer, me perdoa. Imagina. Você falou uma hora aí, eu estou até recebendo aqui, pessoa que vende o pote de bolo e não sabe precificar, vende tudo e não tem lucro. O que levar em conta na hora de precificar um produto ou um serviço que a pessoa presta? Olha, a pessoa precisa ter clareza, primeiro de tudo, ela precisa ter clareza das variáveis, né, do que compõe aquele trabalho dela. Então, você tem a variável de tempo, quanto tempo leva para você fazer isso, o seu tempo tem um valor também, tem um custo de material, de matéria-prima, de ingredientes, etc., para a gente ficar aí dentro do exemplo do bolo de pote. E aí você precisa entender a diferença entre lucro, você precisa entender a diferença entre margens, você precisa entender o que é o lucro líquido, o que é o dinheiro, o caixa da empresa, do teu negócio, e qual que é o teu caixa pessoal. O que muitas pessoas fazem, elas vendem e não entendendo completamente como que ela precifica aquilo. Então, ela vende, por exemplo, um bolo de pote que custou R$8, ela vende às vezes por 10. E aí você não tem necessariamente a margem necessária para você se manter, para você ter um lucro, para você conseguir, você ainda consegue ter um pequeno lucro, mas ainda assim não consegue sustentar a sua operação. Então, essa operação, eventualmente, ela vai acabar. Então, se você não tem uma margem saudável de lucro, você está fadado aí a entrar numa crise financeira ou viver constantemente numa crise financeira. Então, o que a gente ensina para essas pessoas é entender e elencar esses valores e colocar esse valor e, quem sabe, até agregar mais valor pela forma como você apresenta isso, pela forma como você vende, pela forma como você atende. Tudo isso agrega valor. A mesma comida que você come, às vezes, num restaurante mais simples, você vai comer num outro restaurante que tem uma outra apresentação, que tem uma música ambiente, que tem uma decoração de mesa, e você sabe que o preço vai ser 3 vezes maior, e você está pagando por aquela experiência. Então, ensinar isso para as pessoas dá para elas a chance de ser mais empreendedor ainda, de conseguir usar mais a criatividade, de conseguir fazer mais coisas em prol do próprio negócio, para que ela consiga ter uma margem de lucro maior, e dentro dessa margem de lucro ela começar a entender
como que eu reinvisto no negócio, como que eu tiro o meu lucro e boto no bolso, e como que eu vivo com esse dinheiro, como que eu faço a aplicação aí, como que eu consigo ter um caixa para poder, na eventualidade de uma Covid, que vai fechar tudo e tal, como é que eu faço com que meu negócio continue crescendo e prosperando, mesmo diante de uma emergência de saúde como essa, né? Então, tudo isso, se mais empresas fizessem isso, menos empresas teriam fechado na pandemia, embora a pandemia tenha colocado aí um teste de sobrevivência em todo mundo, né? Foi muito tempo fechado. Então, mas se a pessoa tivesse uma consciência e um caixa saudável, ela se manteria mais tempo ou pelo menos não entraria, não fecharia as portas como aconteceu com muitas empresas, né? Então, isso aí ajuda a pessoa a ter uma longevidade no empreendimento dela. Muito bom, Danilo Ferraz. Bom, como eu disse na abertura aqui, o Danilo é jornalista, fundador do Instituto Futuro para Todos e finalista do Prêmio Educação Financeira Transforma, né, iniciativa da XP, agora eu acertei. Mas ele também é marido da empreendedora social Amanda Oliveira, do Valquírias, que, como eu disse, também teve participação importante na criação, urbanização da favela Marte 3D, a antiga favela da Vila Itália aqui em Rio Preto. Como é que está esse processo, Danilo? Você tem participado? Lembrando que tem a parceria também do Instituto Gerando Falcões, Governo do Estado, Prefeitura de Rio Preto, é um grande movimento aí, mas que até agora ainda está só meio no papel. Como é que está isso para valer? O que está acontecendo agora, Gama, é o seguinte, né? Existe uma parte burocrática, né, que a gente tem que levar em consideração com o ambiente, lá onde vai ser feita a construção. Isso compete muito à CDHU, compete muito à Prefeitura. E existe a parte social, né, do que a gente está fazendo, porque a ideia do Favela 3D, e 3D significa Digna Digital Desenvolvida, o Instituto Futuro para Todos faz a parte de educação financeira dessa sistemática toda de desenvolvimento que está sendo colocado lá. E o plano, o programa de combate à pobreza mais ambicioso que já foi feito no Brasil. Nunca foi feito nada tão sistêmico desse tipo, né? Sempre foi feito no Brasil, principalmente por iniciativas governamentais, muita coisa pontual, muita coisa assim, para sanar um problema aqui de moradia, sanar um problema de alimentação. E o governo sozinho não consegue resolver esse problema, o terceiro setor sozinho não consegue resolver esse problema. Nós precisamos criar uma coalizão de forças mesmo para que a gente consiga realmente atacar o problema da base mesmo da pobreza nas favelas e entender como que a gente desenvolve essas pessoas profissionalmente, mentalmente. Então, o Edu Lira, inclusive, faz uma analogia que eu acho muito bacana, muito oportuna. Ele fala sobre o hardware, que seria, no caso, o recurso financeiro, seria a construção, seria a casa, a moradia, e o software, que é por dentro, é a pessoa por dentro. Porque você sabe, se a gente der R$1 milhão para todo mundo, assim, em pé de igualdade, todo mundo ganhar 1 milhão, em um ano, as pessoas que não progrediram mentalmente a educação financeira, não conseguiram entender os princípios do manejo do dinheiro da educação financeira, ela em um ano vai devolver esse dinheiro, vai voltar para quem tem essa educação financeira. Então, quando a gente pega essas pessoas e a gente faz um trabalho sistêmico de desenvolvimento social com elas, elas estão em muito melhor posição para ir para essa nova moradia já se tornando novas pessoas também. Né? Então, isso vai ser muito importante, isso é um ponto fundamental do projeto. Então, nesse decorrer todo, nesse tempo todo, as famílias agora estão no momento de moradia transitória, então elas estão em casas que estão alugadas, espalhadas por Rio Preto. Onde que ele está, o pessoal? Porque derrubou tudo, os barracos. Derrubou tudo, os barracos foram todos derrubados. Eu até estive lá quando começou a fundação da primeira ali. Não tem nada, né? Não tem nada, virou um grande centro de obras, né? Virou um grande canteiro de obras. Essas pessoas foram agora para o que a gente chama de moradias transitórias. São casas que nós alugamos de fato, né? No caso, a Gerando Falcões, com o dinheiro que foi captado, está custeando essas moradias transitórias para que durante esse período, até novembro agora desse ano, elas fiquem nessas casas e durante esse período que elas estão na moradia transitória, inclusive mesmo antes, já ainda morando na Favela Marte, mas continua agora com o período de moradia transitória, elas estão passando por cursos profissionalizantes, elas estão passando pelo Polo Marte, né? Polo Vida em Marte, que nós chamamos lá, que está acontecendo todo sábado, lá nas Valquírias mesmo, e a gente mantém assim, um contato muito próximo com todos eles. Existe um mentor de vínculo com cada uma das famílias, né? Então, para cada mentor aí, ele tem lá um grupo de famílias que conversam diretamente com ele. Então, assim, o vínculo está muito próximo, eles estão se capacitando profissionalmente, estão trabalhando também questões de autoestima, questões psicológicas, questões, inclusive, de
de dependência química e dependência de álcool e coisas assim, que foram identificados em alguns pequenos casos, nós conseguimos passar para as entidades competentes também para nos ajudar nesse desenvolvimento. Então, tudo está sendo tratado de forma muito, não colocando todo mundo no mesmo pacote, dando a mesma solução para todo mundo, mas levando em consideração os sonhos, levando em consideração as metas pessoais de cada família, levando em consideração a individualidade da pessoa, para que a gente possa desenvolver realmente a Favela Marte. Não só o campo, o canteiro de obras vai virar agora uma comunidade digna digital desenvolvida, mas as pessoas também vão se tornar dignas digitais desenvolvidas. E tem dado resultado? As pessoas têm evoluído? Porque Com eu certeza. lembro das reportagens que eu ia lá, eram pessoas realmente assim, bastante humildes, muito simples, sem qualificação, sem instrução, por vezes. Às vezes sem analfabeto, vezes, sim, com né? certeza. Existem casos extremos lá, viu, Gama? Existem casos de pessoas que simplesmente com o andamento da economia e dos trabalhos, né, e perdeu o emprego, de repente caiu numa situação onde precisou ir para um assentamento como a Favela Marte, mas também tem casos de pessoas lá que, como você fala, é uma questão de pobreza geracional. E existem pesquisas que mostram que para você quebrar a corrente de pobreza em uma família, pode levar até 9 gerações. Então, muitas vezes essas pessoas estão respondendo, de certa forma, pela pobreza que foi instalada lá 4, 5 gerações atrás. A mãe foi pobre, o pai foi pobre, a avó foi pobre, todo mundo na família foi pobre, e essa pessoa, muitas vezes, segue esse fluxo geracional de estar numa situação de pobreza. Mas o que mais me surpreendeu lá, Gama, inclusive levando a educação financeira com o Instituto Futuro para Todos lá na Favela Marte, foi que eu achei que fosse haver um grande bloqueio das pessoas em se desenvolver, principalmente na questão financeira, porque a gente sabe, existe também um componente mental e de crenças também que as pessoas têm com o dinheiro, que muitas vezes a crença está enraizada numa coisa de que não, o dinheiro é ruim. Minha mãe sempre me falou que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que do rico entrar no reino dos céus. Eu sempre ouvi dizer que dinheiro é ruim. Eu assisto a novela da Globo, eu vejo o rico está sempre tramando. O rico dá aquela risada maquiavélica que é uma coisa horrorosa. Eu me identifico muito mais com a pessoa humilde, com a pessoa simples, eu quero ser do bem. E aí a pessoa atrela isso mentalmente com a ideia de que ser do bem, ser honesto e ser humilde significa não ter dinheiro. Sendo que não tem nada a ver. Se você pegar a definição desses 3 adjetivos que eu coloquei, não tem nada a ver, nenhuma delas corresponde à situação financeira da pessoa, né? E o que eu me surpreendi lá foi justamente de ver que as pessoas têm uma ânsia por aprender a lidar com o dinheiro. Né? Elas estão dispostas, elas me cobram até hoje, queremos voltar com as aulas, né? Porque agora com a moradia transitória, a educação financeira está prevista para os próximos meses aqui para a gente voltar, né? E eles falam para a gente, eu quero voltar, eu quero aprender a lidar com o meu dinheiro, eu criei aqui um porquinho, eu estou com uma rendinha, eu abri uma conta num banco. Muitos deles eram desbancarizados, não tinham conta no banco. Então, é uma vivência, realmente, que não condiz com a dignidade que a gente espera e do qual o brasileiro tem direito, de fato, né? O brasileiro tem direito a uma vida digna, a uma conta no banco, a ser alguém reconhecido pela sociedade com CPF, com CEP, inclusive, né? E lá eles não tinham nada disso. Então, hoje, né, foi até uma coisa que você perguntou, né? Como que a pessoa, às vezes, lida com a educação financeira? Muitas das pessoas lá, eu consegui trazer clareza, nós conseguimos, através do Futuro para Todos, trazer clareza de como que essa pessoa lida com o dinheiro dela e para ela entender que, olha só, se você mudar alguns hábitos, que muitas vezes, inclusive, são hábitos nocivos, né, como o uso, por exemplo, de cigarro ou de álcool excessivo, se você cortar isso e fazer, por exemplo, uso de uma bebida, alguma coisa assim, no final de semana e começar a segmentar isso de uma forma que você sabe que no final de semana você vai ter esse momento de lazer, não só vai ser muito mais prazeroso, como você também vai fazer sobrar mais dinheiro. E aí você fala isso para uma pessoa que tem pouco, quase nenhum dinheiro, e às vezes a pessoa pode falar, poxa, mas isso é desumano falar isso. A pessoa chega para mim no final do mês e fala, Danilo, pela primeira vez, como muitas pessoas chegaram para mim, pela primeira vez na minha vida, sobrou dinheiro no final do mês. Por quê? Porque a pessoa só tomou consciência, a gente vive no piloto automático. Quando a pessoa toma consciência e quando ela vai fazer o uso de alguma coisa, ou num caso mais como a gente mesmo, de fazer uma compra, de passar o cartão de crédito, de ir no shopping, e você entender que mentalmente você precisa se colocar e falar, não, eu não vou gastar dinheiro, não vou fazer uma compra só porque eu estou me sentindo mal. Se eu estou me sentindo mal, eu vou tentar primeiro entender o que eu estou sentindo para depois saber se aquela compra faz sentido. Só de fazer esse movimento, a pessoa já percebe que no final do mês sobra mais dinheiro. Então, a gente conseguiu verdadeiras transformações lá na Favela Marte e vamos continuar, né, transformando essas pessoas, porque mesmo depois que elas voltarem para a favela já digna, digital e desenvolvida,
ela vai continuar passando pelos nossos processos aí de emancipação social, né? Então, sem dúvida nenhuma, vai ter muita transformação ainda pela frente e já aconteceu muita transformação lá. E hoje está muito fácil gastar, né? Você entra na internet ali, vai no Mercado Livre ali, fala, por que não? Vai, parcela em 10 vezes aí. Uma hora que você vê, virou uma... Tá muito fácil gastar, exatamente. Uma bola de neve. Danilo, uma curiosidade, por que Favela Marte? Tem uma explicação, o nome, Marte? Tem. O Edu, quando ele começou o processo do Favela 3D, ele tem um termo, né, uma fala, na verdade, que ele coloca, que ele diz que a meta da Gerando Falcões é transformar a favela em peça, a pobreza da favela em peça de museu, não a favela, porque a favela também é um conjunto de cultura, um conjunto de pessoas, que muitas pessoas, inclusive, têm um apego emocional com a favela, mas é a pobreza da favela que a gente está falando aqui, né? O Edu fala que a meta da Gerando Falcões é transformar a pobreza da favela em peça de museu, declaradamente e assumidamente, antes de Marte ser colonizado, antes do Elon Musk colonizar Marte. Então, a gente coloca que existe uma corrida espacial acontecendo, que Elon Musk, Jeff Bezos, que são os homens mais ricos do mundo, estão querendo transformar o espaço num lugar onde pode acontecer empreendimentos, as pessoas podem morar lá, pode haver inclusive viagens espaciais fretadas. Os caras querem privatizar a Lua. Quer privatizar a Lua, perfeito. Quer privatizar a galáxia, né? E existe essa corrida espacial e existe também a corrida social. Então, como que a gente pode aceitar que o homem chegue à Lua e colonize Marte e faça todo esse empreendimento espacial, sendo que aqui na Terra ainda a gente não resolveu muitos dos problemas mais básicos possíveis, né? Como, por exemplo, a questão da pobreza, a questão do saneamento básico, a questão da dignidade básica da qual todos nós temos direito, né? Então, a ideia é justamente essa. A ideia de transformar o nome da favela Vila Itália, né, que é para a favela Marte, é justamente criar esse comparativo de que, ó, essa Marte aqui vai chegar primeiro do que a Marte de lá. Essa Marte aqui vai se tornar desenvolvida, digital, digna, vai ser um lugar onde a gente vai conseguir criar uma transformação que vai servir de modelo para outras favelas do Brasil. Bacana, que assim seja, né? Tomara que dê tudo certo. O Danilo, bom, tá aí o Danilo Ferraz, fundador do Instituto Futuro para Todos, como eu disse, finalista do prêmio Educação Financeira Transforma. A gente vai saber o resultado 22 de março, é isso? Isso, dia 22 de março, o resultado vai ser revelado lá em São Paulo, a gente vai estar lá para, se Deus quiser, levantar esse prêmio. E quem puder, quem quiser, ajuda o Danilo aí, tá o endereço aí na tela, www.premioeducacaufinanceira.com.br/finalistas. Entra lá, conhece os finalistas também, se quiser votar em outro. Sim. Fica à vontade. Danilo, quero te agradecer. Lembrar um bordão lá da CBN. Danilo Ferraz, onde você está neste momento? E se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, cara. Alexandre, obrigado pelo espaço, obrigado aqui por esse bate-papo, que é muito gratificante a gente poder trazer, né, o que a gente está fazendo aqui para a TV Câmara, que é uma fonte de informações sobre a cidade, que é muito importante porque o Instituto Futuro para Todos nasceu em Rio Preto, a gente está levando para o mundo, mas é, acima de tudo, uma iniciativa aqui da nossa cidade e teve um papel fundamental aqui, inclusive, numa ação que está sendo referência para o Brasil todo, que é a da Favela Marte, como você citou. Então, agradeço o espaço. Quem quiser, inclusive, pegar o link lá na minha biografia do Instagram, talvez seja até mais fácil para a pessoa do que colocar aí o endereço completo. Danilo Ferraz BR, BR de Brasil, Danilo Ferraz BR no Instagram. Você me encontra lá e na biografia está lá o link, a pessoa pode clicar e votar quantas vezes quiser. Então, todo voto, toda ajuda é muito bem-vindo e, se Deus quiser, a gente vai voltar para cá para falar aí dessa premiação e desse reconhecimento que, com certeza, vai colocar o Instituto Futuro para Todos em outro patamar. Bacana. Antes de a gente encerrar, Danilo, se alguém quiser, assim, escola, ONGs, etc., você faz palestra, pode te convidar, você cobra, como que funciona? Com certeza. Nós temos uma cota social de palestras, né, que nós damos aí para organizações sociais, para presídios e também para escolas públicas. Então, qualquer uma dessas entidades que quiser nos convidar para uma palestra, nós temos uma cota social, que são aí 3 datas por mês que nós dedicamos a isso. Então, nós estamos abertos, obviamente, aí a democratizar cada vez mais a mensagem da educação financeira, que nós acreditamos é uma ferramenta para potencializar pessoas, potencializar sonhos e, em última análise, vai tornar o Brasil um lugar mais rico não só em recursos, mas em oportunidades e também em liberdade aí para todos. E muito se fala também de incluir a educação financeira no currículo escolar, né, para as crianças, porque hoje fica ali ensinando coisas que às vezes a criança não vai nunca usar e coisas que vão estar acompanhando ela para o resto da vida, ela não
não está ensinando ali. Tem até aquele meme, nossa, eu saí da escola, não sei declarar imposto de renda, não sei fazer nada, né? Com certeza. E uma das principais reclamações, viu, Gama, isso foi uma pesquisa, inclusive, nos Estados Unidos, uma das principais reclamações dos universitários, dos jovens adultos, né, do que eles falam, do que eles gostariam de ter aprendido, educação financeira em primeiro lugar. É o primeiro, é o topo da lista. Então, seria muito importante mesmo. Bacana, gente. Tá aí, então, Danilo Ferraz. Obrigado, Danilo. Boa sorte na premiação aí. Lembrando, quem quiser votar, tá aí o endereço. Ou então, só procurar o perfil no Instagram, né? Tem outra rede social? Tem também o Instituto Futuro para Todos no Instagram e tem Danilo Ferraz BR, né? Mas no meu perfil tá também o link do Futuro para Todos. Então, a pessoa pode seguir lá. E no Instagram é o principal que a gente usa, LinkedIn também, mas o Instagram é o principal. Bacana, Danilo. Obrigado, viu, cara? Obrigado. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã cedinho às 7 da manhã. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E lembrando sempre que você pode enviar sugestões de pauta, entrevista, reportagem para o nosso WhatsApp, está aí na tela o número, é o 991637905. E todas as informações aqui da Câmara Municipal, você já sabe, está no nosso site, riopreto.sp.leg.br, no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital, só baixar aí na loja do seu celular. É isso aí, gente. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, o GC do Thiago Zatti, o controle MES do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente. Grande abraço e até a próxima.